O que é maravilhoso sobre o TJC2, especialmente entre os intercessores, é que realmente nos amamos muito. Nós nos consideramos membros de uma só família. Então, me sinto muito honrada por poder servir dessa maneira. Os intercessores que estão chegando no TJC2 agora, ou talvez haja alguns intercessores que já estão conosco há algum tempo. Louvo a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com vocês as coisas que Deus me ensinou ao longo do caminho. Eu não sabia nada sobre intercessão profética. Foi algo que Deus me ensinou. Quando Ele começou a me usar de forma profética através da intercessão e adoração, não havia nenhum livro, nenhum manual que eu pudesse seguir. Não havia muitos recursos disponíveis. Eu precisei continuar minha caminhada com o Senhor, ouvi-lo, seguir suas instruções. Então eu tenho muito a compartilhar e vou começar falando, como foi explicado nas sessões anteriores, que a intercessão é estar na brecha e orar em nome, em favor de outra pessoa. Também significa defender ou atestar alguém. Em hebraico, um intercessor é chamado de Meletz Yosher e vem da palavra hebraica lechamid, que significa recomendar. Então, um Meletz Yosher é alguém que dá uma recomendação. Yosher significa honestidade ou integridade. Então, o Meletz Yosher é realmente atestar alguém com uma recomendação honesta, mas sempre em seu nome e para o seu bem. Agora, esse termo é frequentemente usado para o que faz um advogado de defesa, mas em vez de atuar nos tribunais terrenos, ele atua no céu. É uma defesa, um advogado que temos no céu. Temos um advogado no céu, então eu diria a vocês que esse é o papel de Yeshua. Só que ele não é apenas o Meletz Yosher, que defende a nossa causa, mas ele também é o Kohen Gadol, o nosso sumo sacerdote. E eu vou ler várias passagens durante esse ensinamento, porque a palavra de Deus é ungida e ela cumpre realmente o seu propósito. Então, em Jó 16:19 diz: saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. Em 1 João 2, 1 e 2 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Muito bem. Essa passagem é fundamental para os intercessores, especialmente quando Deus nos chama para interceder em nome de outros. Ele nos chama para conhecer o seu coração. E o preço que foi pago por nós para que pudéssemos ter um relacionamento eterno com Deus, não é algo apenas para nós. Temos que lembrar que é para todo mundo. Jesus morreu por todas as pessoas. E nós precisamos manter isso no nosso coração quando estamos intercedendo por outras pessoas. Agora, a intercessão profética é um pouco diferente. Ela vai além da intercessão. Vai além de orar e interceder pelos outros, como se tivéssemos uma lista de oração. Eu não me oponho, não sou contrário a usar uma lista de oração. Muitas vezes eu preciso ser lembrada do que devo apresentar diante do Senhor. Então, uma lista de oração é uma boa referência. Mas a intercessão profética envolve entrar na dimensão da presença de Deus.
onde nós podemos discernir o coração de Deus em relação a uma situação e não confiar em nenhuma inclinação natural ou compreensão natural que tenhamos sobre determinada situação, ou mesmo tendo em mente o resultado que desejamos. Mas na presença de Deus, o intercessor profético recebe as instruções de Deus sobre o que deve declarar, decretar, proclamar em voz alta, qual raiz deve ser arrancada e qual ato profético deve fazer. Na presença de Deus, é Ele quem revela a causa do que está acontecendo, a raiz, a fortaleza que está em atuação e precisa ser destruída. Mas eu prefiro usar essa definição para a intercessão profética. É a fusão do papel sacerdotal com o papel profético. Intercessão é falar com Deus e profecia é declarar o que Deus diz sobre determinada situação. Então, vamos primeiro falar sobre o papel sacerdotal. Jesus veio para restaurar o chamado do povo de Deus para ser uma nação sacerdotal. Lemos em 1 Pedro 2, 5 a 9. Pedro está escrevendo aos seguidores de Jesus que estavam espalhados. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uau! Que chamado! O chamado para ser uma nação de sacerdotes. Esse é o chamado para todos nós. Todos nós que depositamos nossa fé, colocamos nossa fé em Jesus. Mas quais são os deveres do sacerdócio no reino? São 4 deveres e vamos falar sobre cada um deles. O primeiro é ter intimidade com Deus. É algo que envolve comunicação e comunhão. Deus chama todos os seus filhos, todos os redimidos, para que abram a porta do seu coração, para que tenham comunhão com Ele. É algo que faz parte de ser discípulo, ser filho de Deus, ter comunhão com o Pai. Vamos observar o relacionamento que Davi tinha com o Senhor, porque é um bom exemplo de comunhão com Deus. No Salmo 109, Davi escreve: Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio. Atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam. Mas eu permaneço em oração. Essa versão, que eu li, e outras versões da Bíblia dizem, mas eu permaneço em oração ou estou em oração. Mas não é isso que o hebraico diz. O hebraico diz o seguinte, Anit Filah, eu sou oração. Ou talvez o mais correto seria traduzir essa expressão como eu sou uma oração. Não é certo dizer que permaneço em oração, estou em oração. É diferente do hebraico. Então, o rei Davi declara diante do Senhor que, em troca do meu amor, da minha amizade, eles estão me acusando, mas eu sou oração. Davi se volta a Deus quando ele está sendo perseguido, quando as pessoas o julgavam mal e falavam mentiras e diziam todo tipo de mal contra ele. As pessoas que deveriam ser seus amigos, o que ele fez? Ele se voltou a Deus e disse, eu sou oração. Eu amo esse aspecto do rei Davi. Davi poderia ter escrito simplesmente Ani Roé, eu sou um pastor, ou Ani Ben Ishai, eu sou o filho de Jessé.
Mas a sua declaração, Anit Filah, eu sou oração, foi a sua resposta às acusações. E eu creio que isso mostra qual era a sua identidade, como ele se identificava a si mesmo. A sua identidade era a oração, era a essência de quem ele era. Porque ele sempre se voltava a Deus e orava a Deus. Dessa forma, ele se tornou uma oração viva. Algo que Pedro nos lembra no livro de Atos, no capítulo 13, 22, depois que Deus remove o reino de Saul, e Deus coloca Davi para ser o rei sobre o povo de Israel. E Deus testifica: achei Davi, filho de Jessé, filho de Istá, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Anit Filah, eu sou oração. Isso é intercessão profética. Uma pessoa segundo o coração de Deus crê na sua palavra. Começamos acreditando no que ele escreveu nas Escrituras, no que ele disse, nas suas promessas. Eu tenho o costume de escrever todas as promessas que Deus me deu num diário, e ao lado de cada uma, no meu tempo de devoção com o Senhor, eu escrevo as respostas. Eu escrevo: eu creio em ti. Eu creio em ti. E posteriormente, depois quando eu volto e abro o meu diário, eu posso ler esse testemunho de quando cada promessa foi cumprida. Elas estão registradas ali. Mas temos que desenvolver a confiança e fé na palavra de Deus, para que não apenas creiamos, mas também ouçamos a sua voz. Quando cremos na palavra, na Bíblia, e nós somos treinados a crer no que ele falou, então nós também cremos que ele nos fala pelo seu Espírito. E o que ele nos diz, mesmo que pareçam promessas distantes, podemos crer. Sabia que essa sempre foi a vontade de Deus, que seu povo ouvisse a sua voz? Não é um fenômeno novo da nova aliança. É algo que Deus, desde o início, quando ele trouxe à luz, deu à luz a nação de Israel, ele quis que seu povo ouvisse a sua voz, e ele quis que os seus filhos ouvissem sua voz. Mas ouvir a voz de Deus também precisa ser acompanhado da obediência. Porque do que adianta ouvir a voz de Deus se não obedecemos ao que ele nos diz? Então, por meio dessa prática de crer em sua palavra, ouvir a sua voz, obedecer, alinhamos nosso coração com o coração de Deus. E isso só vem através da intimidade. Isso é algo que deve ser um motivo de alegria para nós. Deve ser prazeroso estar na presença de Deus, ter comunhão com Ele, através da oração, da leitura da palavra, da adoração, estar na presença de Deus, ouvir a sua voz e declarar: eu creio em ti. Então a oração fluía através de Davi naturalmente, e essa era a base do seu relacionamento com Deus e seu propósito de vida na terra. Eu diria que esse é um grande exemplo para todos nós. A oração deve ser a base do nosso relacionamento com Deus. Isso me lembra o ensino de Paulo aos crentes da igreja de Tessalônica. A passagem está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, onde ele simplesmente instrui os irmãos a orar sem cessar. O que significa orar sem cessar? Um livro chamado Praticar a Presença de Deus, escrito pelo irmão Lawrence, é um excelente exemplo do que significa orar sem cessar. Eu li esse livro há muito tempo. Acho que foi nos primeiros anos, quando Deus estava me chamando para servi-lo com toda a minha força e entregar todos os aspectos da minha vida a Ele. E esse livro, Praticando a Presença de Deus, teve um grande impacto em mim. O irmão Lawrence
viveu no final do século XVII e serviu como irmão leigo em um mosteiro carmelita em Paris. Ele era um homem de origens humildes que descobriu o grande segredo de viver no reino de Deus aqui na Terra. A arte de praticar a presença de Deus em um único ato que não termina. Como ele era cozinheiro, o irmão Lawrence aprendeu uma lição importante através de cada tarefa diária. O tempo que ele passava em comunhão com o Senhor deveria ser o mesmo quando ele estava trabalhando na cozinha, quando lidava com várias pessoas que faziam perguntas ao mesmo tempo, ou quando ele estava de joelhos em oração. Ele aprendeu a cultivar a presença de Deus em profundidade em seu próprio coração. Assim ele foi capaz de alegremente exclamar: estou fazendo agora o que farei por toda a eternidade. Estou bendizendo a Deus, louvando-o, adorando e amando ao Senhor com todo o meu coração. Não porque eu estou separado em uma sala de oração, mas ao fazer os meus deveres diários, ao fazer minhas tarefas, assim eu estou experimentando o prazer de estar na presença de Deus continuamente. Outra citação do irmão Lawrence diz o seguinte: precisamos apenas reconhecer a presença íntima de Deus conosco e nos dirigirmos a Ele a cada momento, para que possamos clamar por sua ajuda e descobrir a sua vontade nas questões duvidosas e para fazer corretamente tudo o que sabemos que Ele espera de nós, consagrando tudo a Ele antes de fazer algo e agradecendo-lhe quando tivermos concluído nossas tarefas. Este é um dos livros que eu indiquei como leitura recomendada. Vocês podem obtê-lo gratuitamente. Ele já foi traduzido para o inglês moderno, então eu fortemente recomendo. Estamos falando sobre orar sem cessar, e orar sem cessar em relação ao nosso papel sacerdotal de ter comunhão com Deus. Então, o segundo dever, que é base do nosso sacerdócio, é ouvir a voz de Deus. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre isso, porque Dominic fez um excelente trabalho. Ele fez um trabalho completo, ensinando a todos nós como ouvir a voz de Deus, como discerni-la. Mas eu devo enfatizar que é a vontade de Deus que nós ouçamos a sua voz. Isso não é algo reservado apenas a algumas pessoas. É para todos nós que fazemos parte do corpo do Messias. Todos precisamos ouvir a voz de Deus. Em Apocalipse 3:20 diz: é Jesus quem está falando em uma visão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E no versículo 22, Jesus continua dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa passagem nos ensina que Deus fala com seus filhos, mas devemos abrir as portas do nosso coração para ouvi-lo. E algumas vezes nós não queremos ouvir o que Ele tem a nos dizer. O que nós fazemos é fechar os nossos ouvidos. Mas eu quero encorajar a todos aqui, desejem ouvir a voz de Deus. Essa é a sua vontade para nós. João 10:27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. A palavra hebraica aqui é Shema. Alguns de vocês já ouviram a oração judaica Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Então vem a parte que diz: amarás o Senhor teu Deus, a parte de ouvir. E significa não só ouvir as palavras, não apenas prestar atenção nas palavras, mas obedecer o que Deus diz. Então, logo depois do chamar, vem: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, a tua alma e a tua força. E continua dizendo: amarás o próximo como a ti mesmo. Isso é algo que Deus espera que obedeçamos. Ouvir e obedecer andam juntos.
Deus quer que o conheçamos. E nós precisamos ouvir a sua voz para segui-lo. Quando andamos em seus caminhos e ouvimos a sua voz, encontramos o lugar apropriado para ter comunhão com ele. Ele quer que conheçamos a sua presença. Ele deseja revelar o seu coração. Então vamos avançar para a terceira parte. O terceiro dever nesse processo de sermos sacerdotes no reino de Deus. E esse dever tem a ver com o nosso ministério a Deus em adoração e louvor. A presença de Deus muitas vezes é mencionada como o lugar da sua glória. Em hebraico é um makom mishkam kevodeha. É o lugar onde sua glória habita. Davi escreveu no Salmo 26:8: Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Ele também escreveu no Salmo 27:4: Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Esse era o desejo do rei Davi. E eu espero que esse seja também o desejo do nosso coração. A presença de Deus é tudo para nós, é tudo de que nós precisamos. Em muitas sinagogas há uma frase que está escrita sobre a arca. A arca é a câmara onde o rolo da Torá é guardado. E aparece acima da arca essa frase. Ou às vezes na própria arca está escrito, e diz o seguinte em hebraico: Dalifnei miatah, que significa saiba diante de quem você está. Hebreus 11:6 revela esse conceito que vem do judaísmo antigo, que é saber diante de quem você está. E Hebreus diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em outras palavras, para reconhecer diante de quem estamos quando chegamos diante do Senhor, precisamos crer que estamos diante do Senhor. Adorá-lo e aproximar-se dele não são atitudes meramente etéreas. Não se trata de uma invenção da nossa imaginação, da nossa mente. Precisamos entender que estamos realmente diante do Senhor, que Ele é real e Ele recompensa aqueles que o buscam. João 4:22, Jesus diz, ele diz o seguinte à mulher samaritana: Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Nós sabemos que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Ele é o Criador do universo. Ele é o único Deus verdadeiro. Por isso devemos reconhecer diante de quem estamos quando oramos a Ele. Será que nós reconhecemos sua presença quando oramos? Ou simplesmente soltamos nossas orações para a atmosfera e torcemos para que de alguma forma elas cheguem ao céu? Eu não quero ser desrespeitosa com ninguém, mas eu quero encorajar a todos aqui. Se você é chamado para orar, você precisa saber que quando você está diante do Senhor, você está realmente na presença de Deus e precisa entender que Ele ouve a sua oração. E é muito reconfortante saber que Ele recompensa aqueles que o buscam. É importante cultivar a percepção de que estamos na presença de um Deus santo e onisciente, aquele que não tem começo nem fim, aquele que nos conhece plenamente e diante de quem nada pode estar escondido. Isso nos ajuda a chegar com humildade diante da presença de Deus, pois não podemos esconder nada dele. Ele vê todas as coisas.
Então, a maior chave, a grande chave para ser um intercessor profético é o nosso relacionamento com o Senhor. Você se torna o que você contempla. Você se torna o que você contempla. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo escreve: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, nós nos tornamos o que contemplamos. Por isso, a adoração e o louvor são um ministério ao Senhor. Não adoramos nem louvamos para agradar as pessoas, mas nós adoramos e louvamos para agradar o Senhor, para honrá-lo. A adoração e o louvor são um meio para nos aproximarmos daquele lugar onde a glória de Deus habita. O ministério ao Senhor vai além da música, vai além dos cânticos. Na verdade, é chamado de serviço do coração. No judaísmo, nós entendemos isso como Avodah Shebalev. Literalmente significa a obra do coração, ou seja, servir a Deus com o coração. É o desejo de nosso Pai que o adoremos. E Yeshua, que é o nosso sumo sacerdote, o Kohen Gadol, cumpriu em seu sacrifício todas as ofertas pelo pecado exigidas na Torá. A sua obra foi consumada e nada pode ser adicionado ao seu sacrifício. Leia sobre isso nos capítulos 9 e 10 de Hebreus. Mas no sacerdócio do reino ainda oferecemos sacrifícios a Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. E que tipo de sacrifícios são oferecidos? O Salmo 22:3 diz: Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Deus está entronizado no meio dos nossos louvores. Então, quando entramos em suas portas com ação de graças e em seus átrios com hinos de louvor, Ele habita no meio dos louvores e no meio das ofertas de ações de graças. Quando escolhemos louvá-lo no meio das provações ou quando estamos intercedendo, enfrentando a batalha, a guerra espiritual, nós convidamos o Senhor a vir e habitar na provação conosco através do nosso louvor. E quando fazemos isso, não apenas a provação pode ser transformada, mas também nós somos transformados, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18, quando Paulo está instruindo a igreja de Tessalônica a orar sem cessar, ele acrescenta o seguinte, ele diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando não sabemos qual é a vontade de Deus, podemos começar a louvar. Eu descobri que no meio dos louvores, Deus começa a me trazer de volta a sua perfeita paz. Ele me leva de volta àquele lugar onde a sua glória habita. E é ali que devemos estar. Em João 4, 23 e 24, Jesus diz: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que significa adorá-lo em espírito e em verdade? Não significa necessariamente que estejamos orando ou cantando em línguas. O que significa é que estamos adorando com sinceridade de coração, no espírito, sabendo que estamos diante dele e reconhecemos que estamos realmente na presença de Deus. E nesses versículos, Jesus expressa o desejo do Pai de ter adoradores.
Jesus vai para Samaria, um lugar onde os judeus não iam no primeiro século. Jesus vê então uma mulher pecadora, ele se dirige a ela. E até a própria mulher samaritana reconhece que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas mesmo assim, Jesus entrega essa mensagem àquela mulher samaritana, que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É uma mensagem para todos. Ele está atraindo todas as pessoas. Jesus pagou um alto preço para que todos pudessem se aproximar da presença de Deus. E foi um preço alto que ele pagou. Eu vou compartilhar algo com vocês. No meu tempo de intercessão diante de Deus, cada vez mais está se alinhando com esse tipo de oração, que eu creio que vem da comunhão que eu tenho com o coração de Deus. A minha oração é que Jesus receba a sua herança completa de cada alma pela qual a sua vida foi derramada, de cada alma pela qual o seu sangue foi derramado, que ele receba a herança. Amém. Em Mateus 15, 8, Jesus também cita o profeta Isaías ao se dirigir aos fariseus sobre sinceridade e adoração. Ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, adorar em espírito e em verdade não é dizer as coisas certas. Não se trata de ter uma fórmula, mas trata-se de entrar na presença de Deus com um coração sincero. Se você cantar um louvor, cante-o com sinceridade. Conecte-se com a verdade da letra desse cântico. Cante uma música que venha da parte mais íntima do seu ser e com sinceridade. Isso nos leva a uma expressão conhecida no mundo judaico como kavaná. Kavaná significa intenção. Quando adoramos a Deus com kavaná, estamos totalmente engajados, o nosso corpo, mente e espírito. Significa adorar a Deus com sinceridade e devoção. Em outras palavras, uma oração que todos devem conhecer é a oração que Jesus nos ensinou a orar diariamente, a oração do Pai Nosso. O problema é que se você recitar uma oração repetidamente, você acaba decorando e às vezes a sua mente pode vagar, fazendo com que você nem mesmo se envolva naquilo que está dizendo. Então, é claro, devemos fazer essa oração, mas ela é tão significativa. E se permitirmos que o nosso coração realmente compreenda o que Jesus está nos ensinando nessa oração, podemos orar a oração do Pai Nosso todos os dias com sinceridade, com devoção, como se nunca tivéssemos feito essa oração antes. Ela se tornará algo com que o nosso coração sempre estará conectado. Isso é orar com kavaná, é orar em espírito e em verdade. A Bíblia fala de muitos sacrifícios. Sacrifícios de animais, do fruto da terra, que eram uma forma de mostrar nossa gratidão a Deus por sua provisão e reconhecer seu poder sobre toda a natureza. A palavra hebraica para esse tipo de sacrifício é korban, que vem da raiz karav, que significa aproximar-se, chegar perto. Por isso, o abate de um animal ou uma oferta de cereais tinha o propósito de trazer a pessoa para perto de Deus. Havia também outros rituais que chamamos de korbanot, que é a forma plural, e é usado para que os adoradores pudessem se aproximar de Deus. O que vem dessa palavra, karav ou korban, é a palavra karov, que significa perto, como algo que está nas proximidades, perto de você, e vem da mesma raiz, karav. E korovim
significa parentes e vem da mesma raiz. Parentes são pessoas próximas, pessoas que estão próximas de você. Não são apenas amigos ou vizinhos, eles têm um grau de parentesco, são ligados pelo sangue. Então podemos compreender esses significados como Deus querendo que nos aproximemos dele. E isso é feito por meio de sacrifícios. Aproximarmos de Deus. E como podemos nos aproximar de Deus se não temos um templo, não sacrificamos animais, nem oferecemos ofertas de grãos ou cereais? Uma forma está lá no Salmo 100. No versículo 4, que diz que a maneira mais fácil de nos aproximarmos de Deus é com gratidão, louvor e ação de graças. Se alguma vez você estiver sentindo-se oprimido, ansioso com alguma coisa, comece a agradecer a Deus. Deus, eu te agradeço, obrigado por tua bondade. O Senhor é tão bom, tão misericordioso. Fazendo assim, você certamente estará perto de Deus e desfrutará da sua presença. Em Hebreus 13:15, lemos que por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre o sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, somos instruídos a orar sem cessar e também a oferecer sacrifícios de louvor a Deus. E devemos fazer isso continuamente. Essas são disciplinas espirituais que, se forem colocadas em prática, se tornarão uma segunda natureza em nós. E descobriremos o que o irmão Lawrence descobriu, que podemos habitar em sua presença. O que eu estou dizendo é que teremos a consciência de que estamos em sua presença. Sentiremos sua presença em nós em todos os momentos, independentemente do que estamos fazendo. Outra maneira de nos aproximarmos de Deus é por meio do arrependimento. Salmo 51 diz: quando o rei Davi estava se arrependendo diante de Deus, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrido, não o desprezarás, ó Deus. Eu confesso que essa é a principal maneira pela qual eu entro na presença de Deus, é com arrependimento. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de me arrepender diante do Senhor, gosto de ter certeza de que tudo estará coberto. Isso realmente me leva à sua presença. Dessa forma, quando eu ouço a voz do Senhor, eu sei que estou ouvindo uma palavra clara e segura do Senhor, porque eu já me arrependi, eu já removi todos aqueles impedimentos, aquilo que poderia me fazer filtrar a palavra do Senhor, pela falta de arrependimento. Então, quando eu estou diante do Senhor, quando eu me arrependo diante dele de pecados que cometi, consciente ou inconscientemente, ali na sua presença, eu sei que ele pode falar comigo. E então darei ouvidos à sua voz e confiarei no que ele me disser. A maioria de vocês provavelmente não precisará fazer isso, mas essa é a forma que eu faço. Em Romanos 12, Paulo escreve: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, assim como devemos orar sem cessar, oferecer continuamente a Deus sacrifício de ação de graças, nós também podemos nos tornar um culto racional vivo, uma oração viva, uma adoração viva. Eu quero agora parar por um momento para que possamos reconhecer a presença de Deus em nosso meio, porque Ele está no nosso meio. A sua palavra diz que quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Ele está no nosso meio. Então, vamos dedicar um tempo agora para reconhecer a presença de Deus no nosso meio, porque a pior coisa que pode acontecer é convidar a Deus para estar presente numa reunião, no encontro e depois prosseguir com a reunião sem sequer reconhecer aquele que é o centro, a razão pela qual estamos reunidos.
Vamos parar por um momento e reconhecer sua presença. Pai, queremos agradecer-te por tua presença, porque o Senhor criou um caminho, abriu um caminho para nos aproximarmos de ti. A tua palavra diz que quando nos aproximamos do Senhor, o Senhor se aproxima de nós. Então nós te honramos, honramos tua santa presença em nosso meio. Pai, eu oro para que à medida que a tua palavra for sendo liberada, que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor a enviou. Que o Senhor seja honrado, glorificado e magnificado em tudo que for expresso aqui. Nós te agradecemos e te honramos. Aleluia. Amém. Como mencionei anteriormente, a intercessão profética combina o papel do sacerdote com o profético. O sacerdote se aproxima de Deus, tem comunhão com Deus e ministra a Deus. A parte profética é a expressão do coração de Deus. A intercessão profética tem origem no coração de Deus e ela é inspirada pelo Espírito Santo. Quando chega um tempo determinado de Deus dar à luz uma promessa na terra, ele coloca um encargo sobre o intercessor profético. Esse tipo de oração é uma fusão da revelação de Deus e das percepções sobre o que precisa ser orado e como deve ser orado. Deus direcionará os intercessores a orar para trazer sua vontade à terra, como ela é feita no céu. O intercessor profético deve esperar diante de Deus com ouvidos atentos para ouvir sua voz, olhos espirituais abertos para ver e um coração receptivo e sensível para receber o encargo de Deus. Para ser um intercessor profético eficaz, precisamos aprender a discernir o encargo do Senhor, o fardo que Ele coloca no nosso coração e depender do seu Espírito, do Espírito de Deus, para nos mostrar como interceder de acordo com o seu coração. Houve muitas vezes em que eu estava em uma reunião de oração do TJC2 e estava orando silenciosamente e eu dizia a Deus: Senhor, eu não sei o que orar, eu nem sei como orar, por favor, conecte-me ao seu coração, por favor, conecte-me à tua mente, Conecte-me para orar como o Senhor quer que eu ore. Caso contrário, não terei a menor ideia de como orar. Estou sendo bem honesta com vocês. Nós podemos fazer isso. É muito simples se nos apresentarmos diante do Senhor e reconhecer que somos completamente dependentes do seu Espírito Santo. Ele será fiel ao nos escolher, para nos usar para compartilhar seu coração conosco, para que possamos orar em concordância com Ele, em alinhamento com o que Ele quer. Agora, vocês devem ter recebido o manual do intercessor do TJC2, em que diz o seguinte: o TJC2 é uma iniciativa fortemente focada, totalmente direcionada à reconciliação de judeus e gentios em um só corpo do Messias. É uma iniciativa com foco exclusivo. E assim como a liderança do TJC2 tem que se concentrar nesse objetivo, é essencial que os intercessores do TJC2 também estejam focados nesse objetivo quando intercederem. Isso é realmente importante e o manual explica por que é importante. Porque os intercessores tendem a assumir encargos de oração, mas quando estamos em uma reunião de intercessão do TJC2, precisamos nos lembrar que a intercessão é totalmente direcionada para essa reconciliação entre judeus e gentios no corpo do Messias. Então, eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos de intercessão profética que eu experimentei ou das quais ouvi histórias aqui no TJC2. A primeira delas aconteceu há alguns anos, nos primeiros dias do TJC2.
Houve uma jornada de oração que ocorreu aqui em Israel. Eu não estava lá, mas a história, eu ouvi essa história do Rabino Marty, e envolve o Concílio de Yavne, que é uma cidade em Israel que está a cerca de mais ou menos 20 quilômetros ao sul de Tel Aviv. E só para dar a vocês um ponto de referência, ok? Houve então um concílio realizado no final do primeiro século com o objetivo de finalizar o cânon da Bíblia hebraica. Ele foi realizado quando as autoridades judaicas decidiram excluir os judeus que criam em Yeshua como seu Messias e proibia-os de frequentar a sinagoga. Esse concílio é referenciado como a separação dos caminhos. Naquela época houve uma separação dos caminhos quando os judeus foram excluídos da igreja, mas também houve essa separação dos caminhos quando os judeus messiânicos foram excluídos das sinagogas. Houve uma oração chamada Shemone Esrei, que significa 18 bênçãos, ou Amidah. Vocês devem ter ouvido algo na primeira sessão. Significa orar em pé. Então, há 18 bênçãos como parte dessa oração, mas a bênção número 12 é chamada de Birkat Haminim. Birkat significa a bênção dos hereges, mas na verdade não é uma bênção, ela é uma maldição. E naquela época, os essênios e os seguidores de Jesus eram considerados hereges. E nesse evento, eles usaram essa oração como um teste que exporia os crentes judeus escondidos na sinagoga, ocultos na sinagoga. Obviamente, um crente judeu não vai pronunciar uma maldição que era destinada a eles mesmos, os crentes judeus. Então, quem não recitava a bênção era suspeito de ser um discípulo de Yeshua. E assim, ele era expulso da sinagoga. Então, a liderança do TJC2 fez uma jornada de oração intercessória a Yavne, essa cidade. E, em um ato de intercessão profética, a liderança messiânica do TJC2 se arrependeu por ter rejeitado Jesus. Ela fez esse arrependimento em nome do povo judeu. E a liderança também se arrependeu pela rejeição do testemunho apostólico da ressurreição de Yeshua. Eles também se arrependeram por colocar a tradição acima da palavra de Deus. E foi quando eles fizeram um ato profético inspirado pelo Espírito Santo. Eles colocaram uma cópia das Escrituras, tanto o Tanar, o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento, eles colocaram sobre o livro de orações judaicas, que é chamado de Sidur. Eles ainda têm o Sidur, mas em cima do Sidur eles colocaram a Bíblia completa. E com esse ato profético, eles não estavam eliminando a tradição, mas estavam submetendo a tradição às Escrituras e à sua autoridade. Esse ato profético, essa palavra de sabedoria, veio através da oração de um dos líderes. Outro exemplo que eu também gostaria de compartilhar, e desta vez eu estava presente, foi durante uma reunião de oração do TJC2. Um dos líderes de intercessão do TJC2 abriu a Bíblia, e naquela Bíblia havia uma folha de papel comum, em branco, que dividia o Tanar, que é o Antigo Testamento, e o Novo Testamento. Havia um pedaço de papel que dividia as duas partes. E esse papel não foi encontrado em nenhum outro lugar na Bíblia, indicando qualquer divisão, exceto ali, entre o Antigo e o Novo Testamento. E esse líder de oração intercessória arrancou aquela página da Bíblia e ele também recebeu essa orientação, essa palavra de sabedoria para fazer esse ato profético por meio da oração. Esse ato profético estava declarando que toda a palavra de Deus, de Gênesis até o Apocalipse, é todo o conselho de Deus que revela Yeshua como Messias. E vemos isso em Lucas, no capítulo 24, versículo 25. Vou ler para vocês. Na ocasião, Jesus estava caminhando na estrada de Emaús com seus discípulos após a sua ressurreição.
Oh, meu Deus, eu preciso trocar meus óculos. As letras estão tão pequenininhas. Só um segundo. Lemos sobre isso em Lucas. Yeshua diz no versículo 25 do capítulo 24. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, isso quer dizer a Torá e os livros proféticos, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, se nós removermos o Antigo Testamento da Bíblia, estaremos perdendo uma grande parte da identidade de quem Jesus é. Então, esse foi um ato profético e podemos ver a sua profundidade, porque as Escrituras nos dizem no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 12, que o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. Tudo tem a ver com Jesus. E só mais um exemplo rápido sobre intercessão profética. Em Israel, alguns anos atrás, houve um problema aqui, localmente, que envolveu um mal-entendido sobre o TJC2. Um líder local israelense simplesmente entendeu mal a visão do TJC2. E os intercessores receberam um pedido da liderança para orar, orar e orar. Então, enquanto os intercessores oravam, Deus compartilhou seu coração sobre o que estava acontecendo, o que era completamente diferente do que todos nós pensávamos. E quando eu digo isso, estou sendo um pouco vaga, porque como intercessores proféticos, precisamos ser discretos quanto ao que é compartilhado e o que não é. Então, estou apenas dizendo que a palavra que Deus trouxe e foi compartilhada com a liderança mudou toda a direção da nossa oração. E como um testemunho até hoje, o relacionamento, a compreensão dessa pessoa foram totalmente restaurados, reparados, graças a Deus. É por isso que a intercessão profética é tão importante. Conhecer o coração de Deus, que sabe de tudo, que sabe todas as coisas, que pode ver toda a situação, saber como orar e qual é o seu coração em uma situação. Então, me desculpem, percebi que já passou da hora e eu peço desculpas. Há muito mais para compartilhar, mas eu coloquei algumas informações nas anotações para os participantes. Vocês podem acessar e se alguém tiver alguma dúvida, é só me enviar um e-mail, entrar em contato comigo que responderei com prazer. Eu quero concluir essa parte dizendo o seguinte. Existem perigos que o intercessor profético enfrenta. Portanto, penso que para simplificar, em vez de dar a vocês uma lista das armadilhas, dos erros, dos riscos que o intercessor enfrenta, eu prefiro manter simples. Deuteronômio 13:4 diz: sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Se fizermos isso, Ele nos guiará, nos corrigirá, nos instruirá, nos protegerá, porque Ele é o melhor professor e mestre. Eu quero concluir com essa bênção, declarar essa bênção sobre todos vocês. Ela foi dirigida à igreja de Tessalônica pelo apóstolo Paulo, que no capítulo 5, versículos 23 e 24, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Amém.